Hoje nós vamos falar sobre a situação no Afeganistão, as consequências para o país, para a região e para o mundo da volta dos talibãs ao poder. Está aqui no estúdio mais uma vez com a gente o cientista político André Laiche. André, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado novamente pelo convite. E a gente começa aqui a conversa, então, com o André Laiche, cientista político, falando da situação do Afeganistão. E a gente começa, claro, pela sua avaliação da retirada, né, das tropas americanas, civis também, aliados, afegãos que ajudaram os americanos desses 20 anos de ocupação. Qual é a avaliação que você faz? Olha, ao que tudo indica, a retirada teve várias falhas. A primeira falha delas é que o governo americano já anunciou que pessoas ficaram para trás. Eles não conseguiram retirar todos os americanos e nem todos os residentes americanos, ou seja, pessoas que têm o green card. E agora o aeroporto já está sob controle do Talibã e eles vão decidir agora como essas pessoas podem ou não podem sair pelo aeroporto. Claro, sempre existem outros caminhos para sair desses países, através de montanhas, a pé, etc. e tal, mas isso seria extremamente arriscado. A segunda coisa que teve falha é o que está começando a sair nas notícias, é a quantidade gigantesca de armas que ficaram no Afeganistão, ou seja, helicópteros, aviões, uma série de armas, carros de combate, Hummers e coisas até mais tecnológicas, como, por exemplo, identificação biométrica, coletes à prova de bala, visão noturna, ao todo 85 bilhões de dólares. Dizem agora que o Talibã tem mais helicópteros Black Hawk do que a maior parte dos países do mundo, né? E que o exército afegão, que boa parte das armas do exército afegão caíram em mãos do Talibã logo depois do anúncio americano, essas armas são mais poderosas, seja que o exército da Austrália. Então, existiram várias falhas e a gente está vivendo história. A gente não tem como avaliar a história dentro da história. A gente está vivendo agora um momento único da história, sem precedentes, de uma retirada, na minha avaliação, às pressas, dando diversas vitórias para o Talibã, não uma só. E isso vai ter consequências péssimas para aqueles que são amantes da democracia e da liberdade nessas regiões. Amanda. Agora, André, que finalidade a gente pode imaginar para essas armas? Por exemplo, não sei se foi você que comentou aqui, ou alguma outra entrevista que a gente fez, já são tantas, a gente ficou um pouco confusa, que os afegãos, o Talibã, na verdade, não saberia manusear, usar essas armas. Então, eles podem efetivamente usar, ou então eles podem vender no mercado negro de armas, tráfico de armas. O que você imagina, em que grau isso representa um risco para a região ou para o próprio Estados Unidos? Lembrando que todo o 11 de setembro foi planejado nas montanhas do Afeganistão pelo Bin Laden. Olha, algumas armas, realmente, eles podem ter uma dificuldade de ter o know-how necessário para poder operar elas. Já o Silvio me mostrou, antes de começar o programa, um helicóptero Black Hawk sendo pilotado, aparentemente, por alguém do Talibã, com uma pessoa pendurada no helicóptero. Teria que verificar a imagem, enfim, o vídeo, se é de agora ou se é de alguns dias atrás. Pode ser de alguns dias atrás. Pode ser algum piloto afegão do exército que desertou para o Talibã ou foi pago para poder pilotar os helicópteros para o Talibã ou forçado a pilotar, caso, por exemplo, coloquem a família dele em risco, você pilota o helicóptero ou a gente mata a sua família. O Talibã é assim, eles estão entrando na casa das pessoas e pegando os pertences das pessoas, porque eles não têm recurso, então eles estão começando agora a juntar recurso. Tem equipamentos que eles vão ter dificuldade também de fazer manutenção. Então, se faltar alguma peça, alguma coisa, eles vão ter... Não tem como repor. E outra coisa, um helicóptero, um avião, toda vez que ele decola e pousa, você precisa ter manutenção. Tem uma série de coisas que precisam ser trocadas, óleo, etc. e tal. Então, agora, se você falar, eles podem abrir o manual, levantar voo com o helicóptero, eles vão ser mais um perigo para eles mesmos do que para algum alvo específico. Agora, a gente não está falando só de helicópteros, a gente está falando de 650 mil armas. É muita arma. E isso sim, são mísseis, são morteiros, são armas pesadas que eles podem vender essas armas para insurgência, para grupos paramilitares, para tribos que querem proteger certas regiões do Afeganistão. Os americanos não poderiam ter levado isso embora?
Uma boa pergunta. Não, porque eu imagino, isso tudo ficou para trás? Eles provavelmente levaram outras coisas que a gente não sabe, provavelmente eles estão falando que eles desabilitaram, né? Tem um vídeo circulando de eles entrando num hangar. Isso. E o helicóptero está sem motor, está sem janela, está sem porta, ou seja, realmente não tem muito o que fazer com o helicóptero. Mas assim, a imagem também que fica do Talibã entrando dentro de um hangar, numa base americana, eles estão vestidos com uniforme americano, eles estão armados com armas americanas, botas americanas, calças, coletes à prova de bala, e estão entrando em helicópteros e estão tirando fotos, ou seja, toda essa imagem é muito ruim, deles é muito ruim porque os outros grupos estão vendo isso e falam assim, bom, se eles conseguiram, a gente vai conseguir também. André, eu sei que, como você falou, é a guerra dentro da guerra, o momento é esse, não dá para fazer futurologia e analistas políticos sérios como você, por exemplo, detestam isso. Mas, apesar da animosidade que existe ali na região, entre diversos fundamentalistas para lá ou para cá, até que ponto isso tudo também não pode cair, esse potencial bélico todo, em outras mãos ali na própria região, na fronteira do outro lado, né? Podem. Eu vou dar um exemplo. Quando o Gaddafi caiu, as armas do exército líbio foram controladas por grupos extremistas, que alguns dessas armas foram vendidas para outros traficantes. E a minha experiência é que, quando eu estava em Israel, algumas armas que vieram da Líbia foram usadas contra o exército de Israel desde a faixa de Gaza. Então, existem aí... Existe uma periculosidade de ter, aí a gente está falando de 600 mil armas, a gente está falando de milhares de carros, e carros não tem problema de você fazer manutenção, Hammers, carros blindados, semitanques que vão ser usados por insurgentes, que podem ser tanto dentro do Afeganistão como em outras regiões do Oriente Médio. Algumas são mais fáceis de você transportar, outras são mais difíceis, mas não é limitado ao Afeganistão essas armas. A gente vai começar talvez a ver alguns indícios dessas armas talvez saírem dessa região, porque qual é o controle que o Talibã tem sobre os seus próprios homens, né? Vamos dizer que você tem aí um grupo de pessoas do Talibã que dominaram uma base a 300 quilômetros de Cabul, e lá eles pegaram 30 mil fuzis. Eles podem vender 10 mil fuzis por $500 mil em cash, em dinheiro. Eles não precisam reportar, talvez eles dividam entre eles e acabou. Não tem como a central do Talibã, talvez mais ideológica, em Cabul, talvez saber disso. Esse que é o problema. Grupos terroristas têm um costume muito grande de ter um alto nível de corrupção. Isso é verdade no Hezbollah, isso é verdade na Al-Qaeda, isso é verdade no Talibã, isso é verdade no Hamas e na Jihad Islâmica na faixa de Gaza. A maior parte dos grupos terroristas existe muita corrupção entre os líderes. Constantino. Oi, André, boa tarde. Nós estamos há poucos dias aí do aniversário, 20º aniversário do 11 de setembro. Né? Uma pergunta, né, bem direta. O mundo ocidental em geral e os Estados Unidos em particular estão mais seguros hoje ou menos seguros? E qual o clima para esse tipo de evento e se ele está protegido? Quer dizer, se deveria haver uma preocupação dobrada em relação à segurança dessas celebrações aí na memória, né, de todos aqueles que foram mortos pelos ataques terroristas. Olá, Constantino. É um prazer em vê-lo. Eu acho que os Estados Unidos, o home front dos Estados Unidos, os sistemas de segurança americano, as novas tecnologias, eles aprenderam a lição, né? Então, foi um choque, foi uma coisa tão absurda o que aconteceu há 20 anos atrás, que todas as falhas deveriam ter sido corrigidas. Então, a gente está falando da comunicação entre o FBI e a CIA, que não funcionou bem, eles poderiam ter se comunicado melhor, eles tinham inteligência sobre 11 de setembro antes do atentado, eles poderiam ter evitado o atentado acontecer, a CIA tinha fontes que não dava, né, para o FBI a respeito de pessoas que poderiam estar envolvidas aí no planejamento. Então, assim, os Estados Unidos, eu acredito que as chances de um atentado com essa magnitude hoje é menor do que naquela época. Porém, ao mesmo tempo, o mundo é um lugar mais instável. Você tem mais grupos terroristas, mais insurgência, mais grupos controlando regiões.
menos controle dos exércitos dos países e mais motivações, né, desses 20 anos para cá, mesmo que o Bin Laden tenha sido morto. A gente tem agora, 20 anos depois, o Talibã voltando a controlar o Afeganistão e um Talibã muito mais armado. Então, além disso, nós temos o surgimento do Estado Islâmico, nós temos o surgimento do Al-Shabaab, nós temos o surgimento do Jabhat al-Nusra, são vários grupos terroristas mais fortes. Se a gente considerar o Hamas de 20 anos atrás para hoje, o Hamas está mais forte, a Jihad Islâmica de 20 anos para cá também está mais forte, o Hezbollah de 20 anos para cá também está mais forte. Então, o mundo em geral se tornou um lugar mais perigoso para o terrorismo. Ao mesmo tempo, eu acredito que os Estados Unidos estão mais seguros para um atentado com essa magnitude. Não quer dizer que não pode haver ameaças de atentados. Acredito que todos os meses, todos os anos, o FBI e a CIA devem frustrar atentados nos Estados Unidos. Não deve faltar pessoas que tenham vontade de fazer atentados no Ocidente. Mas a inteligência ela está também mais forte nos países ocidentais. Os países têm mais tecnologia para evitar atentados. Então, aí existe uma corrida de pessoas querendo fazer atentados e de países tentando se proteger. Respondendo a sua pergunta, em resumo, eu acho que os Estados Unidos hoje estão mais seguros do que há 20 anos atrás. André, você citou aí vários grupos terroristas, né? E agora a gente viu surgir o tal do Estado Islâmico K, né? Então, Estado Islâmico K, Estado Islâmico, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, que tipo de relação, que tipo de rivalidade, que tipo de embate há entre esses grupos? Vamos dizer que a base é a mesma. A base é uma base baseada em uma visão de mundo onde há uma divisão de dois lados, né? O Dar el-Harb, casa da guerra, e Dar el-Islam, que seria a casa da paz. Dar el-Islam é os territórios onde um dia houve califado, onde um dia o Islã dominou completamente, baseado no califado tanto de outros impérios como do Império Otomano. E o Dar el-Harb seria a casa da guerra, seriam o Ocidente, os lugares aonde eles não chegaram. Al-Qaeda tinha esse plano, né? Conquistar todo o Dar el-Islam através da luta contra o Dar el-Harb, né? A conquistar toda a casa do Islã através da guerra contra a casa da guerra. E isso significa atacar os poderes ocidentais, os países que sustentam os países da região e tudo mais. Só que cada um desses grupos tem os seus interesses e, como eu falei antes, existe muita corrupção. Então, os grupos, para poderem continuar existindo, eles têm um planejamento estratégico até onde eles podem ir para eles também não serem completamente destruídos. Então, o Hamas é um grupo terrorista sunita que tem uma visão radical do Islã e de aplicar o Islã ao pé da letra, de acordo com a interpretação deles, né, que não é a maior parte dos palestinos que pensam dessa maneira. A maior parte dos palestinos votaram no Hamas, mas não pensam dessa maneira em relação à religião. Então, o Al-Qaeda tem a mesma visão, o Estado Islâmico tem a mesma visão, só que eles têm interpretações diferentes de como aplicar isso ao pé da letra. Então, o Talibã, ele na década de 90, ele proibiu as mulheres de estudar e de trabalhar. Se alguma mulher fosse pega estudando, eles fechavam a escola, batiam nas mulheres, batiam nos maridos que permitiam a mulher ir trabalhar ou estudar. O Estado Islâmico K fez atentados no Afeganistão recentemente de entrar numa escola e matar as alunas. Então, é esse nível de radicalismo que a gente está falando. Um proíbe as mulheres de estudar e de trabalhar, o outro mata as pessoas que fazem isso. Em relação ao Estado Islâmico K, como é que surgiu e que relação há com o Estado Islâmico, que a gente já conhecia? Então, o Estado Islâmico é de 2014, né? O começo do Estado Islâmico, essa declaração de independência do Estado Islâmico no norte da Síria e do Iraque, a gente está falando de 2014, muito próximo aí durante a guerra que Israel lutou contra o Hamas, julho e agosto de 2014. O Estado Islâmico K é fundado em 2015 no Afeganistão, meio que fazendo uma cópia do Estado Islâmico, é reconhecido pelo Estado Islâmico original, na época por o Baghdadi, que era o líder do Estado Islâmico, foi morto pelos Estados Unidos, e o K é de Khorasan. Khorasan é o nome de uma região que fica entre o Afeganistão e o Paquistão, que é uma região extremamente inóspita, de difícil acesso, super montanhosa, que é onde eles recrutaram e treinaram em torno aí de 2.500 jihadistas dispostos aí a fazer atentados suicidas e
e realmente tentar dominar pedaços do Afeganistão. Eles são inimigos do Talibã, porque o Talibã, quando emergiu aí vitorioso na guerra em 96 e controlou o Afeganistão a partir de 96, isso foi um resultado de uma guerra civil que aconteceu dentro do Afeganistão após a saída dos soviéticos. Eles saíram em 89, vários grupos armados e jihadistas, um ganhou e foi fundado o Talibã em 95, e em 96 começou o governo e foram depostos em 2001 com a chegada dos americanos. Eu acho que tem uma questão também que o Talibã é mais territorialista, né? E o ISIS-K é mais jihadista, quer estabelecer um califado, tem uma luta mais internacional e eles não admitem nenhum tipo de interlocução ou de negociação com os americanos. E o Talibã efetivamente sentou à mesa com os americanos até para negociar a retirada do Afeganistão, Sim, né? não, você está correta, Amanda. O Talibã, ele fundou, né, na época, em 96, os Emirados Islâmicos do Afeganistão. Vão voltar a fundar os Emirados Islâmicos do Afeganistão. É uma luta local. Eles têm interesses globais, mas eles têm interesses estratégicos de medir as consequências, as ramificações das suas ações. Então, eles sabem que se eles forem demais para uma coisa global, eles vão receber uma invasão e vão perder poder. E como existem interesses também pessoais e humanos de todos os líderes que também fazem parte, eventualmente eles podem querer estrategicamente fazer com que os Emirados do Afeganistão sejam fortes o suficiente durante 50 anos para depois aí poder expandir essa ideologia para outros locais. Agora, você acha que tem efetivamente uma chance, os analistas têm apontado, por exemplo, de uma guerra civil no Afeganistão? E aí eu fico pensando também naquele xadrez político da Ásia Central, do Oriente Médio, imaginando os interesses do Paquistão, da Rússia. Também estava lendo uma reportagem hoje no Washington Post dizendo que a Rússia tem até um certo interesse, que reconhecia antes o Talibã como grupo terrorista e agora já mudou isso. Na mídia russa, na mídia estatal, eles falam de um grupo radical, se referem ao Talibã como um grupo radical. E fortalecer o Talibã suficientemente para pelo menos você ter algum governo naquela área, porque uma insurreição, uma instabilidade muito grande prejudica os interesses e ameaça a Rússia. Então, eu fico imaginando como é que fica aquele xadrez nessa região. A guerra civil dentro do Afeganistão é bem possível, tanto que a gente tem aí o Vale do Panjshir, tem os combatentes, né, de Panjshir, que é uma região que nunca foi conquistada, nem pelo Talibã na década de 90 e nem pelo Talibã agora. Eles tentaram conquistar essa região, bem no interior do país, super montanhosa também, 80% do país é assim, não conseguiram conquistar Panjshir e tem muitas pessoas dizendo que os combatentes de Panjshir, eu escutei recentemente uma entrevista de um jornalista israelense com um jornalista afegão em Cabul, ele dizendo que os combatentes de Panjshir têm armas, treinamento e homens, falta gasolina e que eles conseguiram evitar que o Talibã conquistasse Panjshir alguns meses atrás, antes da saída americana. Em relação à parte regional, todo mundo quer estabilidade. A fronteira com a China é muito pequena, mas a China tem no lado chinês dessa fronteira uma região de bastante pessoas da região islâmica. Eles têm medo que essas pessoas possam viajar ao Afeganistão, se radicalizar, voltar à China e cometer algum tipo de delito. Então, eles têm aí uma intenção de ter uma relação com quem está no poder aí nessa região. Da mesma forma que a China tem uma relação com o Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte, assim como o Putin tem relação com Assad e eventualmente até com outros ditadores, eles vão ter relação aí de interesse com o Talibã, caso o Talibã consiga manter soberania do país. A questão é o que vai acontecer dentro do Afeganistão nos próximos meses. Pode ocorrer várias guerras locais e o Talibã pode não conseguir aplicar a soberania em toda a região. E aí, realmente, a gente pode viver anos e anos e anos de guerra civil no Afeganistão. Armas para isso, infelizmente, não faltam. Você falou da China, André, mas como é que fica o ponto de vista da sustentação econômica desse Afeganistão nesse momento regido aí, comandado pelo Talibã? Então, o Afeganistão já é um país muito pobre, né? Sempre esteve quase em último lugar em todos os índices de direitos humanos e de desenvolvimento. E é um universo em Cabul e outro completamente diferente nas outras regiões. Cabul é um pouco mais desenvolvido. Para vocês entenderem isso, esses combatentes do Talibã que chegaram agora, eles chegaram, alguns deles eram crianças ou não tinham nascido em 2001. Então, quando eles chegam em Cabul, eles veem a cidade grande, de 4 milhões de pessoas. Eles vieram
do interior do Afeganistão, onde as pessoas vivem em um sistema tribal onde não tem eletricidade, não tem nada. É bem precário. Então eles chegam em Cabul e veem ruas, e asfalto, e pessoas, e mulheres, e lojas. E isso para alguns eles se deslumbram, para outros isso é ultrajante, porque é como se o Ocidente tivesse conquistado um pedaço do país deles e tivesse transformado em algo que não é. Então, o que acontece em relação a interesses econômicos, por exemplo, a China tem eles estão explorando minério e já compraram várias regiões onde há exploração de minério que valem, aí estamos falando de um valor de mais de $1 trilhão em minério que existe no Afeganistão. O lítio, né, para as baterias. Isso, exato, o lítio na bateria. A gente chegou a comentar a última vez que eu vim, eu acho. Então, isso é de interesse chinês e, ao mesmo tempo, é de interesse afegão que os serviços continuem. O Afeganistão não tem muita exportação. Você tem, no interior do país, a produção de ópio, né, que infelizmente é usado para a produção de heroína, e isso dá muito dinheiro para as pessoas que são os donos das terras que produzem o ópio. Então, eles têm interesse em que isso continue. E o Talibã foi parceiro desses traficantes na década de 90. Isso é uma coisa interessante porque é essa junção entre o terrorismo e o tráfico de drogas. Isso vai aumentar agora com a volta do Talibã ao poder. Constantino. André, você mencionou vários grupos terroristas aí. O denominador comum, claro, é o Islã. Mas tem um outro fator. São, via de regras, recrutados homens jovens com o mesmo perfil e uma mesma faixa etária, né? Tem um livro do Dr. Sebastian Gorka, que foi consultor, inclusive, assessor do governo Trump. Ele é um analista militar e vem de família húngara. Então, ele conhece bem o leste europeu e o livro dele é Como Acabar com a Guerra, com a Jihad, né? E é interessante que ele traça um paralelo justamente com o comunismo. Ele fala do fator ideológico por trás disso. Capturar homens numa certa idade, cá entre nós, losers, né? Quer dizer, perdedores, alienados, pessoas que estão muito insatisfeitas com tudo, né? E aí são, de repente, recrutados para encontrar um propósito, né? Nessa cruzada, nessa missão suicida terrorista, né? Qual é a importância que você dá a isso, olhar para onde escorregamos e não onde caímos? Quer dizer, se o Ocidente devia estar fazendo alguma coisa em relação a combater essas ideologias do islamofascismo, como ficou conhecido, por trás desse recrutamento tão forte, que às vezes, inclusive, e não por acaso, vem no próprio Ocidente. Quer dizer, gente que nasceu em Londres, nasceu em capitais ocidentais, são atraídas por esses grupos. Pois é, Constantino, é uma junção de vários fatores, tá? O Islã fundamentalista, militante, radical, que é o que origina o terrorismo islâmico. A gente teve terroristas do ETA, tem terroristas do IRA, teve terroristas judeus, cristãos, ou seja, o fato de a gente estar vivendo esse fenômeno hoje é uma série de motivos que tem a ver também com a própria geopolítica dos países do Oriente Médio, a fundação dos países na região e o próprio iluminismo e a reforma que o Islã teve em alguns lugares e em outros lugares não teve. Então a gente teve aqui tem um problema fundamental, que é o problema do awakening, que é o acordar, o processo de acordar, o processo de doutrinação, de derrubada da personalidade e do entendimento de existência das pessoas, de como elas se enxergam, e a construção de um novo ser humano. Você tem razão, é muito propenso para pessoas que não têm nenhum tipo de futuro, nenhum tipo de perspectiva, entrar para o terrorismo. A gente pode falar isso também em relação ao crime, por exemplo. Porém, existem muitas pessoas que são de classe média e entraram para o terrorismo. Um dos terroristas do 11 de setembro, a gente está falando tem um filme chamado A Célula de Hamburgo, né? E alguns terroristas foram recrutados na Alemanha, levados ao Afeganistão e eles foram um dos terroristas aí que pilotaram, se não me engano, ele era libanês, não era religioso, ele virou religioso, mas foi todo um processo de um olheiro dentro de uma universidade, encontrar um cara que fosse um cara muçulmano que não era religioso, trazer ele para um radicalismo dentro dos estudos
de acordo com a interpretação desse olheiro, levar ele para o Afeganistão, mostrar para ele uma série de coisas que fizeram ele entender que ele precisava fazer um atentado contra os Estados Unidos. E ele foi um dos caras que estava nos aviões em 11 de setembro. E ele era de classe média, os pais eram médicos e tudo mais. Tem gente no Hamas que é curioso, né? Eles não enviam os filhos, alguns enviam, alguns não enviam, mas os terroristas do Hamas da liderança não se explodem. E são todos ricos hoje em dia, né? Porque existe muita corrupção. Então, existe aqui uma questão interessante que é tanto a questão econômica e social, de você não ter perspectiva, mas também uma questão ideológica fundamental de doutrinação, de derrubada do entendimento da pessoa como ser humana e construção de novo. E isso, infelizmente, às vezes é mais propenso em determinadas regiões, dependendo da educação da pessoa, do conhecimento que a pessoa tem e da própria influência da família e dos amigos. Se ele está numa região onde virar um terrorista que nem é visto de uma forma prestigiada, como para nós aqui é visto você virar um bombeiro ou um policial, uma pessoa que vai servir a sociedade, isso é uma construção já errada da sociedade. E isso acontece na faixa de Gaza, isso acontece no Líbano, isso acontece no Sudão, isso acontece também no Afeganistão. Daqui a pouco a gente retoma a conversa com o André Last, agora um intervalo bem rápido. Até já. 12h35, horário de Brasília, Opinião no Ar está de volta, hoje falando da volta dos talibãs ao poder no Afeganistão, com o cientista político André Last, que tem dupla cidadania, é brasileiro e israelense. Ele serviu na Força Aérea Israelense durante 10 anos, então conhece muito bem. 2 anos. 2 anos. 10 anos em Israel, 2 anos na Força Aérea. 2 anos na Força Aérea, 10 anos. Em que cidade de Israel você foi? Tel Aviv. Tel Aviv. Bom, vamos falar um pouquinho então do reconhecimento internacional dos talibãs, né? Já havia conversas com a China antes deles assumirem de novo o poder, a Rússia também está sempre ali. Quais são as condições, você imagina, para que haja esse reconhecimento internacional desse novo governo talibã? Bom, primeiro, eu acho que os países vão enxergar o que vai acontecer dentro do Afeganistão ao longo dos próximos meses e que tipo de implementação governamental eles vão fazer e, ao mesmo tempo, que tipo de interesse regional eles vão propor para os países da região. Então, a China tem interesses, a Rússia tem interesses. O Talibã vai oferecer eles terem esses interesses contemplados? Se sim, eles devem reconhecer o Talibã. Se não, eles talvez não reconheçam o Talibã. Tem uma outra questão também. Tem uma questão de influência regional. A Rússia tem uma base apenas fora da Rússia, que fica na Síria. É uma base da Marinha. Eles gostariam de ter outras influências. Os Estados Unidos se retirando, a saída do exército americano, a entrada do Talibã agora no aeroporto, eles controlando a região, eventualmente os russos vão ter interesse de ter influência nessa região. O Paquistão tem interesse de ter influência sobre o Afeganistão. O Irã vai ter interesse de ter influência sobre o Afeganistão. Então, se eles estão tão armados e eles estão dominando um país com quase 40 milhões de pessoas, eles têm acesso a recurso. Esses recursos podem ser perigosos se mal aplicados. Então, esses países que estão em volta do Afeganistão vão ter interesse de meio que dialogar, pelo menos, com o Talibã, para que o Talibã não vire inimigo deles, né? Porque se virar inimigo deles, eles controlando recursos e controlando armas, pode ser perigoso para os interesses desses países. E tem uma frase que diz que países agem única e exclusivamente por interesse nacional. Alguns países agem também por questões relacionadas à moral, ética, direitos humanos, mas principalmente por interesse nacional. Então, a região vai trabalhar provavelmente no caminho de tentar ter os seus interesses contemplados pelo Talibã. Amanda. Agora eu vou inverter a pergunta, André, para imaginar a repercussão dessa retirada do Afeganistão e, obviamente, a forma caótica e desastrosa como foi feita para o governo Biden nos Estados Unidos e eu acho que para o país como um todo, né? Depois dessa guerra mais longa que eles tiveram, de 20 anos no Afeganistão, essa ideia dos Estados Unidos um pouco como a polícia do mundo, vem reduzindo essa influência da superpotência ou então ela vem esbarrando em dificuldades? Porque parece que todas as ocupações militares dos Estados Unidos, tentando de alguma forma instalar um novo governo, implementar sua visão ocidental de democracia, falhou.
E como é que fica os Estados Unidos diante disso, num sentido maior, inaugura uma nova era de outros interesses externos, mais voltados para a Rússia e China, menos no Oriente Médio, menos como polícia do mundo, e para o governo Biden em particular? Para o governo Biden, isso vai ser o principal fator do governo dele em relação à... Política externa. A reeleição ou não reeleição. Se ele tinha planos para se reeleger... Mesmo tão longe, você acha? Ou mais para as midterm elections, essas já agora? Não. Para as eleições presidenciais. Isso vai ser... Essa foto, essas imagens vão ser trazidas da mesma forma que trouxeram a falha em Benghazi nas reeleições, na reeleição de Obama, né? Na reeleição de Obama, o Romney trouxe a questão de Benghazi. E isso vai ser trazido provavelmente pelo candidato republicano quando concorrer às eleições. Se ele não concorrer e deixar a Câmara concorrer, vai ser a mesma coisa porque ela era vice-presidente quando isso aconteceu. Então isso vai ser o grande legado ruim dele durante o mandato dele, que não é somente dele de agora, era dele também nos 8 anos que ele foi vice-presidente na era Obama. Mas, mais uma vez, a gente tem que lembrar, a decisão da saída não é nem dele nem do Obama. O acordo foi feito com o Talibã pelo Donald Trump, também erro dele. Na visão de uma pessoa que entende de Oriente Médio, onde a saída de territórios dessa forma é ruim para os interesses ocidentais e só fortalece o terrorismo, ambos erraram. Agora, em relação aos Estados Unidos ser a polícia do mundo e essa diminuição, o mundo está ficando um lugar muito mais conectado. A política está muito polarizada, a política americana está polarizada, então eu acho que são coisas que vão nutrir ambos os lados. Porque, de uma certa forma, o Partido Democrata, ou dentro do Partido Democrata, o lado mais progressista dele, era a favor que os Estados Unidos saíssem do Afeganistão. Mas a saída dos Estados Unidos do Afeganistão fez com que o Afeganistão voltasse 20 anos, fez com que as mulheres e as crianças vão ter menos direitos, fez com que os direitos humanos fossem mais agredidos, que é justamente os mesmos valores que esse lado mais progressista tanto fala e tanto repete no Congresso americano. Então, eles cumpriram uma parte da sua agenda, mas estão descumprindo outra, que é trazer liberdade e direitos humanos para as mulheres e para as pessoas ao redor do mundo. Então, eles vão ficar com... Eles vão ficar... É uma faca de dois gumes. Fica uma coisa ambivalente. Fica uma coisa ambivalente. Em relação à influência russa e China, eles estão crescendo essa influência, mas eu não acho que nenhum desses países vai querer, de uma certa forma, tomar o lugar dos Estados Unidos. É impopular, hoje em dia, diferentemente de como era na década de 60 e de 70 e nos anos 2000, essa questão de invadir países. Agora, se ocorrer um outro atentado dessa magnitude, eu não duvido que os Estados Unidos vão responder. Foi o que o Bush falou no dia do atentado. Não é um ato de terrorismo, é um ato de guerra. E dentro da Constituição americana, atingir solo americano é uma declaração de guerra e requer uma resposta militar americana. Isso, acho que o presidente não tem nem como impedir. Ele sofreria um impeachment se ele não fizesse isso. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje em dia no mundo é uma diminuição desse tipo de intervenção. Porém, não é uma intervenção impossível de acontecer. Agora, teve várias vezes que os Estados Unidos fizeram isso que foram mal sucedidos. Teve algumas vezes que eles foram bem sucedidos. Na Coreia, eles foram bem sucedidos. Se os Estados Unidos não tivessem entrado na Coreia, toda a península da Coreia seria a Coreia do Norte. André, ainda sobre essa retirada das tropas, né, tem até essa foto do último militar deixando o Afeganistão, acho que é um major-general. Silvio, nós estamos com um probleminha no seu microfone. Eu não tenho aqui o microfone de mão para... Tem um microfone de mão aí? Não. Não tem. Então, infelizmente, daqui a pouquinho... A gente pula o Silvio. Eu vou puxar, então, aqui... Tá, então foi o seguinte... Vamos fazer um intervalo, Constantino, que aí sobra mais tempo para a gente fazer o nosso último bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Um recado para você agora. 12h49, horário de Brasília. Estamos de volta, conversando com o cientista político André Laich. A pergunta é do Silvio Navarro. André, agora sim, né? Vamos lá. Microfone ok. Pegando aqui um gancho na pergunta que os nossos espectadores fizeram, para além dos fuzis, dos blindados, dos Black Hawks,
o que pode ter ficado para trás de equipamento de inteligência, de banco de dados, algo que possa ser, inclusive, comercializado eventualmente para países rivais dos Estados Unidos? Bom, primeiro, todo o banco de dados biométrico de todos os soldados que já saíram e de todos os afegãos que trabalharam para o exército americano ou para a CIA. Então, eles têm os dados de todo mundo agora. Isso pode ser comercializado, eles podem usar isso de forma pejorativa, né? De forma a perseguir essas pessoas. Existem visões noturnas específicas, binóculos de visão noturna, mira de visão noturna. Em relação a produtos de inteligência, podem eventualmente encontrar coisas relacionadas à escuta, papéis de inteligência e outros equipamentos que eventualmente podem trazer alguma vantagem de inteligência. Eu quero acreditar que os Estados Unidos não deixou alguma coisa que vale $1 milhão de inteligência para trás. Você podia ter retirado isso, porque isso ia colocar a própria segurança nacional dos Estados Unidos em risco. Fuzis, como os Estados Unidos está tão longe, não coloca necessariamente a vida dos americanos nos Estados Unidos em risco, coloca a segurança da região em risco. Então, mas a gente ainda vai descobrir o que foi deixado. Me parece que apareceu em algum jornal, eu não tive ainda a confirmação 100% da história, mas apareceu em algum jornal que parece que o Talibã ofereceu para os Estados Unidos o controle de Cabul e os Estados Unidos não aceitaram. E eles ficaram surpreendidos com o fato de eles terem conseguido conquistar Cabul tão rápido e tão fácil. Constantino, temos 2 minutos só. 2 minutos. Em primeiro lugar, em relação àquela coisa de desagradar a ala mais progressista ou radical do Partido Democrata, basta os talibãs fazerem como está circulando no meme agora, falar que vai matar todos em vez de todos, que isso aí está tudo bem. Brincadeira à parte, André, qual a importância dos muçulmanos moderados na luta contra esse terrorismo do radicalismo islâmico? É super importante. A maioria dos muçulmanos no mundo, na teoria, são moderados, porque esse radicalismo islâmico, de acordo com o que nós, acadêmicos desse tema, entendemos, é entre 10% e 15%. O problema é a voz deles ser escutada pelas pessoas, pelo povo, e eles conseguirem ter essa voz difundida para poder se tornar uma voz que possa condenar e, eventualmente, até inibir que o radicalismo se espalhe. A gente não tem tido essa experiência, infelizmente, no Oriente Médio. Vozes moderadas em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, são hostilizadas pelos governos locais ou por populares. Agora, é super importante essas vozes, porque são essas vozes que vão fazer as reformas necessárias para fazer com que tanto esses moderados possam combater os radicais, mas também possam trazer uma mensagem, uma imagem boa do Islã, porque a principal vítima do terrorismo islâmico são muçulmanos, né? O Estado Islâmico, o Talibã, a Al-Qaeda mataram mais muçulmanos do que não muçulmanos. Então é muito importante a voz dos moderados nesse momento. Agora, não se luta uma guerra contra o Talibã com palavras. A guerra contra o Talibã vai ser lutada mais cedo ou mais tarde com armas. André Lage, mais uma vez, a gente agradece muito a sua participação aqui no Opinião no Ar. Volte sempre. Boa tarde para você. Obrigado a todos pelo convite. Obrigado ao Constantino, Silvio Navarro, Amanda, você que nos acompanhou até aqui. Amanhã, 12:00 em ponto, horário de Brasília. A gente está de volta. Boa tarde. Até lá.